ZYB 965, a rádio do sucesso. Fala, Tiagão. Começou mesmo? Não, agora o Diego que vai puxar pra nós, hein? 3, 2, 1, caclete. Puxa, Tiagão! Aí entra o play, né? Duvido que você puxa hoje, Tiagão. Não Cadê? sei puxar, mano. Vai Puxa aqui. Então. no ar mais um episódio do Metro Quadrado Podcast, senhoras e senhores. Palmas, palmas, palmas. Sabe para quem? Sabe para quem? Para esse 2022 maravilhoso que nós tivemos. Foi corrida, hein? Foi foda, hein? Foi puxado. Foi Não gostoso. pode falar palavrão, né? Pode, é nosso. A gente põe pi depois. É, Depois a gente põe um pipi. pi, entendeu? Começando pela última semana, né? Porque o último convidado foi o Afonso Molina e a gente fez uma projeção de Brasil Hexa. Ixi, cara, é verdade, tinha esquecido disso, E mano. o Brasil não passou nem pela fraca Croácia, velho. Nada, né? O Zite ferraram a gente. Pero que nosotros damos hora campeão mundial, assim. Pra acabar o ano, a gente vê um argentino campeão mundial. E aí? E aí, tá bom ou tá ruim? Ah, acabei torcendo pra Argentina, né? Eu também, porque era... Não posso falar coisas assim, né? Que eu acho que eu vou ser cancelado. Mas é porque era francês do outro lado, né? Tirando o França, Jacan e o pão... Tirando o jacão e o pão. Para que mais servem os franceses? É isso? Muito legal, É isso. Porém, Mas a nossa previsão deu errado, então, que a gente falou que... cara, a gente só simplesmente tinha dito que tomara que. Tomara Mas que... não foi dessa vez, daqui 4 tem mais. E aí a gente pode ir assistir. Quem sabe a gente faz um podcast de lá, Estados Unidos, Pode México ser. e Canadá. Eu Hã? topo. Olha que da hora. Tá combinado. Para você que está nos ouvindo, muito bem-vindo. E para você que está nos vendo também, quem está ouvindo só perdendo lindas imagens. 3 exemplares de homem assim, fora da curva. Mágico. Ah, não é? Olha lá. Tá Gente, perdendo esse a gente rostinho reservou ainda. hoje uma situação diferente. A gente está fazendo o último episódio do Metro Quadrado 2022, né? O último episódio, 23º episódio. 23º nesse ano. Corridaço, mas foi muito bom. E de uma evolução fantástica. De quem nos acompanhou desde o começo até hoje, viu gradativamente Agora temos 2 câmeras e 2 produção e tem galera... tem Nossa, gente cortando. Diretora tem de gente fazendo. marketing. Tá tudo top, né? Não, Começamos aqui com é- webcam, estamos com 2 iPhones. Isso aí. Fazendo o bagulho. Eram 2 microfones, temos 4. Temos Chupa convidados Globo. agora. Chupa Globo. Mexe. Quero ver quem que vai aguentar. Moçada, e assim, muito engraçado que a gente começou o Metro Quadrado Podcast para ser um podcast relevante para o mercado imobiliário, com temas que façam as pessoas envolvidas no mercado imobiliário serem melhores. Né? Temas que a gente entende ser relevante para o mercado como um todo. Sim. A gente começou falando de lançamento imobiliário, eu e o Luiz falou, vamos falar do quê? Vamos É. ver se joga no ar? E virou um aulão, né? sim. De lançamento, a gente recebeu vários elogios lá e a gente veio evoluindo e aí a gente começou a trazer convidado. Por quê? A nossa ideia, até para você que está nos ouvindo, é mostrar a história de vida das pessoas. Então a gente pega profissionais de sucesso da nossa região e mostra a trajetória deles para ficar interessante para o público em geral, que são histórias de vida dessas pessoas. Então acaba sendo um bate-papo e entrevista, mas atrás de cada um existe um tema relevante para o mercado imobiliário, porque a gente quer atingir principalmente o corretor de imóveis, o gerente... De imóveis. o corretor de imóveis, os Nem gerentes... bebeu ainda, nem bebi hoje está só na água. Então, assim, para o público em geral, assistir o episódio vai ser massa, vai conhecer a vida de alguém e vai entender mais sobre a profissão da pessoa. Para o mercado imobiliário, fiquem atentos, porque a gente tem uma mensagem de temas que vocês precisam saber para atuar. E eu acho que a prova disso, até foi uma ideia do Tiagão aqui, a gente trouxe uma construção de todos os episódios, a gente vai falar de todos eles, mas calma, não durará 4 horas e meia. A gente vai passar brevemente a Só uma respeito pincelada, dos né, Thiago? 23, só uma pincelada dos 23 episódios desse ano, para que vocês entendam e possam ver novamente e entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Como é que ficou essa estrutura, Tiagão? Do quê? Estrutura, que estrutura? Eu tinha que trazer uma estrutura que eu não entendi. Sacanagem, eu tô aqui. A ideia foi a gente fazer como se fosse uma linha do tempo de alguém que está começando na carreira. Uma pessoa começar a entender como que funciona a carreira de corretor de imóveis e como que ela se organiza, como se estrutura, onde ela procura informação, quem ela pode ouvir, e nesse caso nós. Se você é corretor,
tá chegando agora aqui no canal, você vai passar por esse capítulo, por esse episódio, e você lá atrás você consegue pegar as referências dos capítulos para levar para sua carreira. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente lançou igual a Marvel, o bagulho tudo bagunçado para ver o que dava mais ibope. Exato. E agora você colocou numa ordem cronológica de acontecimentos. Exato. Gostei da analogia, né, Marvel? Não eu é? ia falar que eu sou o Batman, mas o Marvel Vai agradecer, vai agradecer. Você entende? Para que você que assistiu aí o Avengers até o Guerra Infinita, é isso? É. E aí depois Infinity foi entrando War. Homem-Formiga, Doutor Destino, foi entrando um monte de coisa no meio que Cada você um não na entendeu sua- nada. Se você assistir na ordem de lançamento do filme é uma coisa. Agora, se você pegar na ordem de cronologia de contar, a história é outra. E o Thiago deu uma excelente ideia hoje. MCU, a gente é MQ. Que Sei bosta. lá. Viu, mas Sua piadinha Ah. ruim dele. Você tá aqui tudo. deixa eu falar. Porque eu achei bem interessante essa ideia que a gente teve e o Thiagão encabeçou, que é de juntar tudo. Por quê, Diego? A gente falou vários temas que às vezes podem parecer para quem assistir aquele podcast meio desconexo ao mercado, mas a gente vai mostrar para vocês hoje, fiquem atentos, que todos eles têm a ver com o mercado imobiliário, todos têm a ver com o corretor, com o crescimento da carreira e tudo mais. Se eu fosse então do mercado imobiliário hoje e fosse pegar o metro quadrado do podcast para começar a assistir hoje, eu estaria falando hoje qual seria o primeiro episódio que nós recomendaríamos para você entender um pouco mais de construção da carreira do corretor. Como se tornar um corretor de imóveis. Como se tornar um corretor de imóvel? Número 17. Número A gente 17. tá com uma colinha aqui. Tem, que lógico que tem, porque a gente também Mas não são é... 22 episódios, né? Se fossem 2 ou 3, ficava fácil. Número 17, como se tornar um corretor de imóveis. O que a gente aborda nele, Thiagão? Como Esse se foi tornar eu e um você. corretor de imóveis. Esse foi eu e você que gravamos, Foi. né? O Diegão tava em Londrina Tava nessa fora, época. tava fora. É bem legal, né? De organizar a ideia do que ele tem que ter. Hoje a gente sabe que um corretor de imóveis ele tem que ter o Cresce, ele tem que dar entrada no Cresce, fazer o estágio, pagar a anuidade. Com o Cresce na mão, ele começa a... Ele é legalizado, né? Ele pode atuar como corretor de imóveis. A gente dá ideias de como que o corretor pode começar, em qual tipo de empresa, lançadora, construtora, Imobiliária, direto. imobiliária, autônoma, a gente fala um pouquinho disso. Então você que está com dúvida, esse capítulo é bem completo quanto a isso. Para quem está se decidindo se entra ou não entra no mercado imobiliário, capítulo então 17 da nossa playlist Isso. vai falar sobre essa decisão de ser ou não corretor de imóveis, né? Se você isso. tem um pino a menos e está afim de tomar essa decisão, Se você tem coragem, estômago Coragem. e resiliência. Paciência, resiliência, E gosta de um omeprazol. pouco de loucura, seja corretor. vamos embora então. E na sequência, eu vi que vocês elencaram aqui o episódio número 3. Bem É bacana. isso? Que aí Que a foram- gente fala da nossa história. Minha A sua. gente fala da nossa história. Porque vocês falaram da decisão no 17, de como vocês chegaram a essa decisão, o que o corretor tem que fazer para se tornar um corretor de imóveis. E aí no 17, no 3, a gente fala da minha trajetória e da sua, né, Luiz? A gente conta um pouco, né, sobre o que nos levou, porque a gente fala dentro do podcast, e agora trazendo novamente, que normalmente, hoje a gente vê um mercado mudando um pouco, mas normalmente o corretor de imóvel, ele se tornou um corretor de imóveis por, vamos dizer assim, deixa a vida me levar, e levou a ele a esse destino, né? O Diego até brinca no episódio 3, ele fala assim, ninguém nasce e fala assim, vou ser um corretor de sucesso. Hoje o mercado tem mudado um pouco, a gente está vendo isso, né? O cara tirar o Cresce bonitinho para depois começar no mercado, mas até um ano atrás não era assim, né, Diego? Era mais bagunçadinho um pouco, né? A O cara vinha, meio começava maluco. por oportunidade, né? Começava ia ver por se dava oportunidade de ser certo pra depois corretor, regularizar, para né? depois ir pro Cresce, depois tirar o Cresce. Era mais um rolo, né? O cara começava a fazer um rolo aqui, um Entrava rolo e ali. saía muito do mercado. Hoje tá vendo uma galera já... Eu acho que essa coisa de estudar online, várias coisas, até a faculdade e tudo mais, tornou o curso técnico de corretor imobiliário, de transações imobiliárias, mais acessível e mais interessante também, porque você faz um curso rápido, um ano, aí de curso, e você já tem uma profissão a exercer com ganhos limitados. Então, A questão do foco também, né? Hoje eu acho que as pessoas têm essa noção de que você tem que fazer uma coisa bem feita para dar certo. Não adianta você ser corretor, manicure, vendedor de, sei lá, de qualquer coisa, e então uma coisa acaba atrapalhando a outra. Quando você foca é mais fácil, né? legal. E eu acho que nesse episódio, no episódio 3,
Eu e o Luiz falamos aí de como foi a nossa trajetória no mercado, que tem várias vertentes aí, vários lugares para a gente passar. Então, seguindo ainda nessa sequência dessa construção de você como corretor imobiliário, a gente trouxe nossa primeira convidada no episódio número 5. É conhecida sua, né? Um pouco. Dorme lá em casa. Que foi a doutora Verônica Zarate. Aí tem os arroba aqui embaixo? Os arroba vamos pôr em tudo quanto é lugar. Tem card para tudo quanto é lado. Aí toda... se virar. Matar, gente. Bota o arroba de quem a gente tá falando aqui embaixo. Vai colocar playlist, Ingrid, ou vai ser card? Mesma coisa, vai ser as duas coisas que é a mesma coisa. O que tiver, a gente vai deixando aí então. Então, ó, a gente traz no episódio 5 uma analogia muito boa a respeito de autoestima e bem-estar. A Verônica, ela aborda muito bem, cara, a questão do como o cuidado pessoal, né, que você tem com você mesmo. Ela fala muito de respostas de pacientes, ela é dentista, e ela fala das respostas positivas na mudança de vida dos pacientes quando eles alinham os dentes, fazem clareamento dental, que não é colocar aquele dente da Globo, não é gastar 25 mil reais em faceta. Com 200, 300 reais você já consegue melhorar bem. É mesmo, cara. Consegue melhorar bem sua autoestima. Por consulta. Colocar... mas já faz um clareamento, é um preço bom, cara. E aí fala aí de harmonização facial, e ela usa uma analogia muito muito interessante, que ela fala assim que tem gente que precisa de harmonização na alma, né? Tipo, harmonização, eu não lembro exatamente o termo que ela usa, mas ela falou uma coisa assim, eu lembro. Vai no... você precisa, não é de harmonização facial. Mas a gente coloca o trecho agora, faz um corte, coloca o trecho dela falando. Que tem pessoas que precisam de harmonização facial e tem pessoas que precisam de harmonização emocional. Olha só. Às vezes as pessoas procuram nessa parte estética, né, da face, do corpo, alguma coisa que está faltando dentro. Então nunca vai conseguir chegar de um jeito que fique satisfatório. Entendi. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa expectativa do paciente para poder passar. Por exemplo, minha aplicação, eu gosto do mais natural possível. Sim. De valorizar o que o paciente tem de mais bonito. Você suaviza o processo de envelhecimento. Exatamente. Você não rejuvenesce a pessoa. Muito bom, cara, essa analogia dela. Ela vai me odiar, mas a gente coloca o trechinho dela falando agora porque foi muito massa, velho. Ela falou assim, tem gente que precisa de harmonização na alma primeiro pra depois ir pro... Inclusive, eu acho que foi a harmonização emocional. Emocional, Ela falou harmonização emocional, que você precisa estar inteiro para você conseguir se dedicar e ser melhor. Cara, foi muito legal. Não, é forte demais. E foi o episódio com um convidado que deu um resultado bom e motivou a ter mais convidados. Primeiro convidado, Porque ela foi a primeira convidada e dorme com você. E é doutora e é referência na área. Juntou o útil ao agradável. Vim aqui minha esposa. E deu certo. Falando um pouco mais. Vamos esclarecer, né? Que é minha esposa. Esposa casada, gente. E aí, vocês dois tiveram a oportunidade de falar de um tema muito legal, muito bacana, que entra nessa sequência, que é o episódio número 14 com a Renata, que foi visagismo. É muito bacana. O que foi? Cara, foi massa pra caramba, porque entrando nesse mundo de autoestima e tudo mais, e foi bem numa época que eu mudei meu penteado, né? Você lembra? Foi depois disso, né? Foi tipo... Agradecimento Clemente Barbearia. Agradecimento ao Clemente. E inclusive a Renata tem parceria com o Clemente. Então a gente foi descobrir na mesa isso, porque eu fui falar pra ela que eu tava passando por um processo assim e que eu tinha mudado meu visu com o Clemente. Ela falou assim, eu sou parceiro dele e ela faz o trabalho de visagismo, que é essa parte de... colorimetria, de rosto e tudo mais. Quem tiver mais curiosidade vai até o episódio e assiste, porque ela dá muitas dicas legais. E a forma como a importância quer ser visto também. A importância que ela fala dos 3 segundos lá, que a imagem que você passa, o cérebro da pessoa recebe isso em 3 segundos, e ela em 3 segundos ela define quem é você. Pode ser mudado depois? Lógico que pode, mas naqueles 3 primeiros segundos dá aquele impacto. Sim. De qual que é a imagem que você passa. É uma pessoa de confiança, não é uma pessoa de confiança, é uma pessoa bem-sucedida, não é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que se arruma, enfim, né? Achei bem interessante, que entrou muito nesse mérito, né? Então, um cara, quando a gente vai pegar essa linha de raciocínio que a gente está seguindo agora, só para
para colocar no ponto de novo, me defini como corretor, sou corretor, aprendi a ser corretor, fui lá e falei, beleza, o que eu preciso, como que eu faço e tudo mais. Cara, a gente tem que se apresentar muito bem para os nossos clientes. A gente tem que passar uma imagem legal para o nosso cliente. De seriedade, de postura, de compromisso, de respeito. Cara, tudo isso passa pela Verônica, passa pela Renata. Passa, e é muito legal que essa parte da Renata, embora não estivesse aqui assistir ao episódio, o visagismo ele fala de uma harmonização completa. Não é a respeito de beleza. É como você equilíbrio, tornar harmônico, os seus traços, as suas cores, a sua roupa. Ela fala de textura, se a gente prestar atenção, texturização, o que você quer transmitir para o público que você passa, a respeito de vários elementos que vão transformar você. Foi o episódio que eu descobri que preto não é minha cor, não é minha paleta. Pois é, olha que maluco, Ela né? falou que tem que ser cor clara para iluminar. E aí, você tá todo luminoso hoje, é isso? Porque ele mandou a gente vir como? Branco. Ele falou, venham de branco, senão vocês vão apanhar. Aí ele veio do amanhã. quê? Porque é combinar com o Réveillon. Branco. Aí ele vem de Preto. metaleiro. Mas sabe por quê? Pra fazer esse degradê assim, ó. Sim. Tá passando do cinza Black pro and white. branco, vai pro preto da camisa dele e morre. Sim, foi intencional. Porque de branco ninguém veio. Foi intencional. Que era a ideia do Réveillon. E, gente, ó, separando em módulo, como se isso aqui fosse para você ver um curso de mercado imobiliário, tá? A gente falou lá, então, episódio 17 primeiro, para falar de como se tornar um corretor de imóvel. Episódio 3, para construir como que foi a nossa trajetória. O 5 da Verônica falando de autoestima, como você tem que estar bem com você, né? O episódio 14 da Renata falando assim, como você se apresenta para o seu cliente. Você já está bem com você, agora como é que você transmite isso para o seu cliente consultor. E vem a Débora Albuquerque, que ela vem no episódio da Débora 8, número 8, ótimo. E a Débora fala um negócio muito bacana para quem ela conta a trajetória de vida dela também, mas a Débora, ela fala a respeito da sua arte. Não basta só você querer ser um corretor de imóveis, você atuar, você se preparar para isso, mas você tem que ter uma decisão de como transmitir e ajudar as pessoas através dessa sua arte. Se você descobriu que a corretagem, a comercialização, a consultoria imobiliária, a inteligência imobiliária, a gestão de patrimônio, a gestão de bens é o seu talento, como que você chega quase que no seu interior, nessa sua mudança pseudo-espiritual, assim, né? Para você conseguir descobrir o que você faz e transmitir um episódio sensacional. Sim. Débora volta aqui muito em breve. Ela estava no momento de transição da vida dela. E agora filmada, tá com a Uni em Bauru. Estão começando ela com o Neto. Bem pra caramba. Ficou lindão o espaço lá. Somos parceiros, estamos junto com a Uni lá. É muito bacana. Então, gente, módulo 1 aí, construção de carreira, episódio 17, 3, 5, 14 e 8. Muito bom. Eu acho que a gente fecharia aí para os interessados em conseguir ver em como começar tudo no Acho que é mercado. o beabá de quem quer começar. começar a assistir esse módulo. Sim. Que você vai ter uma boa ideia do que você tem que fazer e o que você não deve fazer também, né? Massa. É bem bacana. Para o corretor novo, para quem quer começar na área, é o beabá. Que top. E, Thiagão, e depois, velho? Qual outro módulo que você separou? Depois a gente passou, tô sem óculos, ficando velho. Eu virei corretor. Depois a gente passou pro mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário a gente falou bastante dele de forma específica e de forma não específica. É bem bacana, assim, né? A primeira, a gente, na verdade, eu não participei desse, mas foi um episódio bem bacana que foi o número 1. Que é o de lançamento. O início de tudo. Que é o início de tudo. O dia que a gente falou assim, vamos pegar uma câmera e vamos gravar nós? Naquela época era Você tudo lembra mato, disso? né? Você já assistiu aquele dia? Era tudo mato. Eu já assisti de novo. Era tudo mato. Eu não me mato. arrependo nem um segundo. Acho o conteúdo dele Mas é muito bom, excepcional. né? É porque a O conteúdo imagem ficou melhorou muito bom. depois, né? O Não, som, a imagem, mas a primeira pergunta, na hora que eu jogo a bola pro Luiz trava. DJ Luiz. Era muito bom. Aí ele olha pra mim assim, eu não esqueço, Thiago. É o primeiro dia. Aí eu falei, e o meu sócio Luiz Poço? Aí ele fala, eu sou o Luiz Gustavo Poço, sócio do Diego Paz, Branino, né? Aí não sabe falar, ele vai rolando. Aí ele olha pra mim e ele faz assim, ó.
E aí, o que eu faço agora? Ele vê, acha que ele tem que é tímido, né? Ele não passou a segunda ali, ó. Aí depois foi, que depois também a hora que engatou Não é aqui normal, foi embora. né? Quem Mas diria foi que o eu ia primeirão, estar né, aqui? mano? Cê é Foi o primeirão, louco. o primeiro foi travadão, cara. O primeiro foi travado. E a gente abordou um tema que, até por eu estar travado, de falar em câmera e falar em público e tudo tímido, mais. né? Um garoto tímido. Eu sempre fui tímido. Por que vocês estão rindo? Vai, É segue. logo, cara. A gente escolheu um tema que é aquilo que é a minha expertise, né? Pra gente poder discorrer bem sobre o assunto. Que a gente falou sobre lançamento imobiliário. Cara, é um aulão. Então, se você pegar... Cara, e a gente recebeu muito elogio desse episódio. Se você pegar aquele episódio por completo, cara, eu não consigo hoje definir um trecho pra você. Não, também não. Não, tem começo todo, ele é muito bom. Porque a gente fala tudo sobre lançamento, desde o que é um lançamento, quando que ele acontece, pré-lançamento, as fases do pré-lançamento, do lançamento, como que funciona, o dia do lançamento, fluxo de pagamento. A gente fala, vale a pena assistir. Depois a gente fala de fluxo, de montagem Fala de fluxo, Aí tem corte falando só de fluxo. Que, cara, tem muita gente começando no mercado imobiliário que não tem treinamento nas imobiliárias onde estão, ou não está conseguindo, que ouviu o podcast e falou, mano, vocês estão mandando muito bem nesse primeiro episódio, foi muito bom. A galera falando que procurou artigos sobre o tema, procurou coisas sobre o tema na internet e não achava, porque realmente não é difícil alguém pegar e falar, funciona assim, vem cá, pré-lançamento, lançamento, fase, não sei o que, fluxo de pagamento, como que faz, entrada, o que é entrada, o que é balão, o que é sinal, a gente falou tudo. Quantos % paga até o período óbvio, o que é NCC? Eu acho que assim, eu sei porque quando eu entrei no mercado, eu procurava muito vídeo. Você vê muito corte, puxar, assim, perdido, o que é balão. Aí você vai ver um cara falando de balão. Fases do lançamento, aí você vai ver outro vídeo. Então, assim, fica muito perdido. Esse vídeo foi um vídeo que juntou tudo. O que é balão, Thiago? Então, balão é uma parcela maior em algum período pré-definido. Olha né? só. Fala bonita, né? Balão e a do Globo, padre, né? E a Globo falando que é proibido balão. Só louco. Aonde? Pode dar quantos balão quiser no Só de mercado. balão, né? Tem gente que tá só balão, paga só com balão, inclusive. Mas eu acho que é um vídeo que une tudo isso, todos esses vídeos que ficam perdidos, compactado nesse vídeo. Compactado em 1h30. Assim, mas, pô, é muito tempo. Mas 1h30 conhecimento, vale a pena. Mas se você falar de um ensinamento de mercado imobiliário, de lançamento, em 1h30, assim, compactado. fica 10 aulas ali, você dá compra um compactado. curso de mercado imobiliário, 5 minutos por aula. Cara, ali é bom do começo ao fim, sem enrolação. O bagulho E ficou bate pronto. dinâmico, né? E aí a gente sai do lançamento e a gente vai pra... Para mercado de locação. Mercado de locação, a gente já falou isso algumas vezes, mas é bacana porque o Diego ele vem do mercado de locação de São Paulo, trabalhou com lançamento e trabalhou muitos anos com locação. E ele traz essa expertise aqui para Bauru, né, aqui na Igol. E eu tive experiências com o mercado de locação também. E depois que eu tive as experiências, que eu comecei a fazer algumas locações, eu fui assistir esse episódio. E ele é muito completo. Foi? Ele fala, é bem bacana, cara. Você viu? Eu tava, né? Eu meio que tava aqui. Ainda é o Diego e o Luiz, ele é o número 2, né? Número 4. Então, o número 4. Também, episódio excelente, mercado de locação, vale a pena, tira as dúvidas e... Nesse episódio a gente fala a mesma coisa do lançamento, assim, a gente você me começa... faz, acho que 32 perguntas, cara. Destrinchou tudo. A gente começa foi acho que um dos únicos episódios que eu trouxe papel com pergunta mesmo, sempre mandando pro Diego. E a gente começou o episódio falando um pouco da trajetória do Diego no mercado de locação. E aí a gente começa com e perguntas específicas, perguntas técnicas específicas. Então, tipo, sobre a lei do inquilinato, sobre contrato, o que é as garantias locatícias, o que é residencial e não residencial. Cara, mesma coisa do lançamento, a gente dá um aulão sobre locação. E são 2 episódios que servem também pro cliente, né? Que às vezes o cliente está comprando um lançamento, imóvel no serve lançamento. para ele, e ele está com dúvidas sobre locação, tanto quem está alugando, tanto o locatário quanto o locador, serve para ele tirar as dúvidas também. Isso é bem bacana. Eu acho que ficou bem completo e é difícil achar conteúdo na internet também, principalmente de forma gratuita. Então, se você gostou do que a gente está falando até agora... Assista.
assista e dá o que agora aí? Dá um já like. Tá olhando pra gente, cara. Já assistiu Então até chama aqui, ó. Chama a câmera na minha. Lá, lá. Vem. Chama, Chama cara. nele. Fecha em mim aqui. microfone, Fecha a vai. Pabi. Dá o Fecha a co- Pabi. Da Croze. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. @metroquadrado.podcast, @Diego P. Passos, @Corretor Thiago e @Luiz.posso. Né? Vai estar aqui embaixo todas os arrobas, fora os arrobas do Thiago. Que piadinha. Fazer ela de boa, não. Nossa, lá. Ele tá todo feliz, né? Mas, Siga a gente nas redes sociais, se Feliz inscreva foi- no canal, ativa o foi muito sininho. peru que você comeu nesse Natal. Você não né? sabe. Engoliu Mas eu tudo vou. inteiro. Você não sabe a importância que é pra gente você seguir a gente, deixar nos comentários, compartilhar para aquele amigo seu que tá precisando, que quer conhecimento. Vai ajudar ele no conhecimento e vai ajudar a gente com o compartilhamento. E quando o Luiz fala dos arrobas do Thiago, ele não quer dizer... Não quero falar que ele é não, gordo. Nada de gordo. Foi um- Ele tá falando do episódio número 7 que vem na nossa sequência. Que é do- que é do corretor. Foi uma deixa. Não é? Sempre, não Foi. foi preconceito. Não, Lógico que foi uma deixa para levantar a Thiagão lebre. entrou na Igor Imobiliária, que é onde eu e o Luiz somos sócios. Patrocinadora Master do... Master do Metro Quadrado Podcast. Falando assim, quero trabalhar com rural, quero ser especialista em rural. Quer dizer, estou me tornando, sou hoje, você já é uma referência regional aqui, né, em imóveis rurais. E você traz essa expertise. De onde saiu isso aí, cara? Você quer que eu conte a história desse cara? A história toda Não, está é no bem episódio bacana. número 7. É bem bacana. Inclusive, é engraçado eu me ver aqui hoje e lembrar que alguns meses atrás, quando vocês chamaram pro episódio 7, meu Deus do céu. Tava nervosão. Tremi, fui no barbeiro, troquei de roupa, passei roupa, tomei banho. E agora você fica... aqui Hoje, numa tranquilo. caatinga infernal nesse estúdio. Vocês não estão vendo? Não, eu tomei banho ontem. Ontem. Glória a Deus. Não, mas foi um episódio bem bacana. Eu dou uma... Foi bem superficial, assim, porque o rural é como se ele fosse outro mercado, né? O urbano tem toda essa parte de locação. O rural é uma coisa à parte. A gente dá uma destrinchada ali, mas tem bastante coisa bacana. Dá pra você ter uma boa ideia. Tem algumas curiosidades e tal. O episódio não é porque sou eu, não, mas ficou bem legal. Porque até a curiosidade para quem está ouvindo agora, corre lá no episódio 7 e veja, a documentação que tem que transitar no imóvel rural é totalmente diferente. É diferente. O que você precisa Fração mínima, saber tamanho, medida. Aqui a gente no urbano fala do quê? De metro quadrado. Lá é diferente, né? É em alqueires, Thiagão? Alqueire, em hectare, né? E como é que foi o aquele grande- corte? O corte do alqueire deu visualização. Que lá Deu. Puta merda. A historinha. Qual que é a história Aqueles- do alqueire, mano? Você lembra de cabeça? Não, Aquele lembra que explodiu. assim, antigamente quando foi essa divisão aí, por quê? Nos burros de carga, que não eram cavalos, né? Eles carregavam 2 bolsas para poder arar e semear a terra. E as bolsas do lado iam com grãos ali. E essas bolsas chamavam alqueires. Então, assim, é como se fosse o alforje da moto, por exemplo, que anda de moto. Então, assim, o que cabia naquelas bolsas semeava mais ou menos 24 mil metros quadrados. Então, por isso que 24.200 é a medida de um alqueire. Que é... Uma bolsa. Que é Um uma balaio. bolsa. É um balaio que carregava grãos. Olha aí que maluco. Sementes. Soltou o burro e falou assim, vai. Vai, ele Quanto que semeou deu? 24.200. Olha aí Só que que aí maluco. tem uma briguinha que aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, Minas, um alqueire é 24.200, porque eles consideravam uma bolsa. Em Goiânia, são duas bolsas. Então, um alqueire em Goiânia, por exemplo, são 48.400 metros. Olha que maluquice. Loucura, né, velho? Ah, Leque, então tá aí pra você que não sabia dessa Vale a pena. e outras, assista aí o episódio número 7, então, desse módulo Mercado Imobiliário. Falamos de lançamento no episódio número 1, locação no episódio número 4, imóveis rurais no 7, e aí a gente vai pro episódio número 2, que a gente fala da decisão de compra, do que leva a maioria das pessoas a buscar o seu imóvel próprio, tá? Eu e o Luiz estávamos ali. A gente ia seguir uma sequência super técnica dentro do mercado, falando de lançamento e falando dessa decisão de compra. Tudo que a gente pegou é da nossa experiência e a gente bateu um papo a respeito do que leva você a tomar essa decisão. Localização, dinheiro, o que é mais relevante, menos relevante e tudo mais. Acho que ficou legal também, né? Ficou
Ficou massa. Você curtiu? Pra caralho. Você não tinha dinheiro na época pra comprar, né? Eu lembro. Você falou que você não tinha entrada, né? Tentei fazer ele comprar imóvel à vista. Ele falou, não, tem que parcelar. Eu falei, pô, Luiz, mente, a gente tá na internet. aí eles já se entregou, mas não mente, né? Não mente. Não tem Ele é jeito. muito sincero. É. Né, e Quem é traz para o sincero- quem é momento sincero é atual sincero também, sempre. né? Porque apesar de ter pouco tempo, foi esse ano a gente teve uma mudança muito drástica, né? Política, crise externa e tudo mais, faz as pessoas pensarem em formas de investimento. E eu sempre boto lá no Instagram, quem compra terra não erra. Então, verdade. assim, hoje eu acho que a decisão de compra da pessoa, ela tem que pensar também no futuro. Também como investimento. Hoje o aluguel, ele tem... Quanto foi o aumento de aluguel esse ano médio? Cara, aumento médio de aluguel esse ano, se a gente for falar de índice de reajuste, vai ficar em 12%. 12%. Mas teve uma oscilação meio maluca. Então, você pensa em 12%. É que na pandemia não reajustou o que tinha que ser reajustado, né? Então a gente está tendo uma marola um pouco mais alta. E Os aluguéis estão provavelmente ano subindo. que vem um pouco mais. Eu acho que para estabilização já. Então, Né? Eu acho que a gente já vai começar a baixar a curva do aluguel aí a partir de abril, alguma coisa assim, ele já deve dar uma estabilizada, Se já se Deus definindo o lado que O mercado ele chama efeito elástico isso, Sim. né? O imóvel se valorizou e aí ele traz com isso a valorização da depois locação. estabiliza. Só que ele traz isso meio... porque o elástico é bem assim mesmo, né? Ele vai primeiro, depois ele puxa aqui. Como é que eu acho? Ele vai... Sonoplastia. E aí ele... É bem assim mesmo, viu? Ele puxa primeiro, depois o valor de venda ele puxou para cima, né? E aí ele automaticamente ele traz isso um pouco mais atrasado a locação, vai dando reflexo. E aí agora a gente parte, né? A gente está fazendo uma previsão para 23 e 24 aí de uma estabilização um pouco maior Mas nós do vamos falar valor isso de no locação. final. A gente vai Sim. falar de previsões Resumindo, no final. Compra imóveis. Compra imóveis Resumindo. e não tem E Ou no aluga episódio de também, decisão pode de alugar. compra, a gente fala sobre isso mesmo. Se você, quando a gente senta na mesa e a gente faz uma venda consultiva, você lembra qual episódio você falou sobre a venda consultiva? Quando a gente faz uma venda consultiva, a gente senta com o cliente e a gente vai entender se é o momento para ele comprar um imóvel, porque, beleza, eu vi o episódio do lançamento, gostei, achei legal, massa, tal, não sei o que lá, mas eu tô casando no mês que vem e preciso comprar um imóvel porque eu pago aluguel e eu não consigo pagar aluguel e a parcela ao mesmo tempo, então beleza. Cara, vamos sentar na mesa, vamos decidir qual que é o cenário do cliente naquele momento. Então, assim, quando você vai assistir o episódio de decisão de compra, a gente aborda tudo isso. Sobre sentar na mesa com o cliente, definir o momento dele, se ele está no momento de compra, se não está, se é o momento de compra, se é um imóvel para daqui a 4 anos, que nem a gente tem lançamento para sair para entregar daqui a 4 anos, se a gente tem lançamento para entregar agora em fevereiro, ou médio prazo, 1 ano e meio, 2 anos, tudo isso, vai sentar na mesa e falar. Vai influenciar. Aí, eu vou tirar dessa sequência que você fez aí, eu vou puxar um episódio que a gente ainda falando desse tema de mercado imobiliário, onde eu e o Luiz fomos para São Paulo, gravar um podcast lá em São Paulo, Bacana. junto com o Marco Ribeiro, repórter do Canal Rural, sobre a experiência de morar em São Paulo. A gente queria falar a respeito de outras praças, a gente tem a atuação da Iguaí Imobiliária no Campo Belo e no Jardim Aeroporto lá em São Paulo, ampliando em 2023 se tudo der certo. Sim. E a gente falou a respeito de como é morar em São Paulo. Acho que foi o podcast mais alcoólico que eu fiz na minha vida. Foi bem alcoólico. Ah, vocês estavam assim. Mas foi super Te obrigaram massa. a beber, né? Cara, foi muito massa, sabe por quê? Porque a gente fala da decisão de compra, a gente aborda. Eu morei em São Paulo. Eu achei que ele ia falar massa. Não, foi muito massa. Por quê? Porque bebi pra caramba. Não. A mulher vinha com cerveja E e foi um ambiente diferente. a gente pedia pelo telefone. Enquanto um falava, vou ter pedindo dois canecos. Ficou Não ia barato, trazer na Ficou mesa. bacana. Coisa Ficou barato, ladrão. Barato. Ficou nem. Ai, parcelamos. Fizemos um Metade de um leasing da conta no bar lá em São Paulo. Ficou nem R$1.000, ladrão. Foi muito engraçado. Foi meu, Dá pra comprar um meu Celta podcast pra e minha comprar, vida. né? Dava. Aí o que a gente faz lá? Eu morei em São Paulo, o Luiz morou em São Paulo, o Marco morou em São Paulo. Você morou em São Paulo, Você região morou ali, Do né? lado ali, Do lado. E aí o que a gente fez? A gente trouxe essa experiência, mas a gente aborda em algum momento a experiência do Marco chegando de Campo Grande em São Paulo. Eu já era corretor em São Paulo, então como que foi essa... Muita loucura, o cara vinha de Campo Grande, tipo... É, muito louco, Como é cara. que é o cara lá do Crocodilo Dandy, né? É. Ele trabalhava Diferente só com de- boi, só fazenda, mano. Mano, você imagina, Não, ele foi me velho. visitar lá em Moema um ano antes. Ele falou, cara, eu acho que ele foi cobrir o Alabace, que é uma feira, ou foi Alabace, ou foi a
a Intercorte, sei lá qual que é, que tem num stand que é fechado, maior feira indoor da América Latina de pecuária. E aí ele foi cobrir isso aí, ele ficou na minha casa, lá no flat, ele falava assim, Diego, isso aqui é sua cara, mas não vem aqui nem na bala, mas nem na bala. 6 meses depois ele me ligou, ele falou assim, e aí, cara, consegue um apartamento? Tô mudando. E aí São a gente... Paulo é assim, né? É assim, ele mexeu o doce lá, ele teve que ir, porque a sede do Canal Rural é lá, e ele fala dessa situação, e depois ele conta a segunda experiência dele de corretagem, quando eu já não estava mais em São Paulo, quando ele foi pro apartamento que ele está agora, a respeito de, cara, um atendimento não muito interessante que temos dentro do mercado, que eu acho que quem está nos ouvindo tem que assistir para saber o que o cliente pensa a respeito do corretor e a respeito da dor do cliente, né? Sobre Então, ouvir, perguntar exato. pro cliente. E aí eu acho muito interessante quando a gente aborda esse tema em São Paulo, porque a gente percebe o seguinte, como a gente atua aqui em Bauru e atua em São Paulo também, a gente percebe que cliente é cliente, mas em cada zona existe uma característica. Então, em São Paulo, ele conta uma historinha aí que ele falou que ele teve uma experiência não muito legal com um corretor, que ele conta uma história seguinte, que, São Paulo é tudo muito cronometrado, porque às vezes 10 minutos que você perde agora, você vai pegar um metrô na hora errada, vai pegar... Enfim, quem conhece São Paulo sabe a loucura que é. E aí ele combinou com um corretor em tal horário, o corretor não estava naquele horário lá, ele esperou 5 minutos e foi embora. O corretor ficou bravo com ele porque ele foi embora. O corretor chegou mais 10 minutos atrasado. Mas tem que assistir de novo. Mas foi. Ele foi um negócio assim. Isso aí, depois a mulher chega o pra de novo, fica bravo. Se chegar na hora, tá atrasado. Você chegou então, na hora, você tá e aí atrasado. você Tem que chegar antes, né? Aí você percebe o quê? Que, pra você que é corretor e quer atuar em outras áreas também, em outras zonas, né? Cara, entenda como é o perfil do cliente naquela região que você vai trabalhar, o que ele vai precisar. E aí a gente começa a falar da dor do cliente. Então, por exemplo, se a gente for falar de São Paulo, é diferente de Bauru em dor do cliente. Por exemplo, Thiago, você mora mais afastado do escritório, mas para você é tranquilo. Não, mas para você é tranquilo. Em São Paulo, isso é meio que... Eu estava em São Paulo no final de semana e eu fui levar a minha cunhada, ela mora em Pinheiros ali, né? Pinheiros, Jardim Pinheiros. Oscar Freire é Pinheiros, né? Tem Oscar Freire, Jardins e Pinheiros, Acho que é Pinheiros ali. Pinheiros, ele tem. E ali é o seguinte, eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, de como a localização é importante para quem mora em São Paulo. Sim. Hoje, por exemplo, o mercado de Bauru, quem não conhece Bauru, o escritório aqui fica na Zona Sul, que é hoje a zona mais valorizada da cidade, excelente localização e tudo mais. Vila Aviação é aqui. Só que, por exemplo, se você está num bairro mais afastado, você demora 15 minutos, 10 minutos para atravessar a cidade. Em São Paulo, 10 minutos às vezes é um quarteirão que você consegue andar. Eu já fiquei no trânsito 20 minutos. Você não sai do bairro, né? Não sai. Em 15 minutos. Fora o tamanho, né? Então é isso que eu falo. O cara vai estudar. Aí a dor do cliente em São Paulo é diferente. O cara vai sei lá, trabalhar na Oscar Freire. Ele tem que morar ou próximo do trabalho. Não, mas ali é muito caro morar. Ou próximo do metrô. Ele tem que morar no metrô. E aí ele vai estudar um metrô que seja na mesma linha dele, para não ficar fazendo baldeação, ter que trocar de metrô. Então, assim... Resumindo, ele tem que se adaptar à realidade da área que ele trabalha. Exato. Da cidade, da região. E aí o corretor sai daqui, ele vai trabalhar lá em São Paulo, ou às vezes não conhece linha de metrô, não conhece nada disso, mas, é totalmente diferente. Mas é a outro gente mercado. fala do quanto você cresce também trabalhando em São Paulo. Quanto a Sim, cidade proporciona para você um crescimento de 10 anos em 2. Assim, é uma coisa absurda de experiência. O que você consegue, dinamismo, é muito bacana. Eu acho que tem que assistir. Então, o episódio com o Marco Ribeiro, que foi o episódio número... Cadê o episódio do Marquinho? Tá aqui, cadê a cola? Marco Ribeiro. Cadê aí? Cadê você, Marco Ribeiro? Tá aqui, Marco Ribeiro foi o episódio número... Foi no começo, já, ó. Autoestima com a Verônica. Número 6, foi logo depois da Verônica. Logo depois da Verônica. Número 6. Então, olha aí, gente. A gente sai falando de módulo. A gente falou lá da construção de você como corretor. E aí, falando de mercado imobiliário. Episódio número 1, lançamento. Episódio número 4, locação. Número 7, com o Thiagão, falando de imóveis rurais. Episódio número 2, comigo e com o Luiz, falando a respeito
de como pensa e o que leva o cliente até a decisão de compra, a gente vai para o episódio número 6, falando dessa experiência de morar em São Paulo, e a gente linka agora com mais conhecimento que você precisa ter dentro do mercado imobiliário na sua área de atuação, que é o episódio número 10 com a Letícia, que ela é engenheira civil. Muito bom também. Ela conta a história dela e como que é essa pegada, né, de ela construir, fala de regularização urbana, ela fala de tamanho de lote, de desmembramento. Até que eu, por exemplo, eu não sabia. Desdobro e desdobramento. Desmembramento. São diferentes. Então, assim, é um episódio... Quer saber a diferença? Quer saber a diferença de desdobro e desmembramento? Vai lá no episódio número 10. Número 10 e assista a Letícia falando sobre isso. Aproveita, dá um like lá no vídeo e vamos pra cima. Muito bom. Bem bacana. E na sequência a gente traz, que vocês fizeram, eu queria ter participado desse episódio. Foi muito bom, que é o da Amanda, cara. A Amanda é arquiteta e designer de interiores e especialista. Ela se especializou em arquitetura de apartamentos. Ela foi nichando, né? Ela fala exatamente isso no vídeo, que ela foi nichando, ela se formou em design de interiores e aí ela falou, que é o que a gente vai até abordar, não sei se a gente está na pauta de abordar isso, que é a questão do afunilamento da carreira ali e a especialização. E ela falou assim, peraí, eu vou ser a melhor design de interiores da Bauru e região em apartamentos com uma característica X, Y e Z. E assim, é engraçado que eu sou o cara que eu quebro o paradigma toda hora. Eu estou ficando velho, então tudo eu acho, isso não é bom. E eu sempre tive um pouco de preconceito com arquiteto, né? E a Amanda veio para quebrar tudo isso, que a Amanda foi arquiteta do meu apartamento, né? E assim, a gente se conheceu através do projeto e ela mostrou que é muito importante ter um arquiteto. Porque eles pensam não só na beleza, mas é a praticidade, é a questão da ergonomia, a questão do tamanho, a questão da iluminação, que hoje eu estou vendo que é muito importante a iluminação. Sim. Hoje que eu comecei a curtir o apartamento, a gente se mudou agora, então a gente vê o quanto que cada cantinho ali é pensado com uma técnica, tem uma técnica por trás, uma ciência. E a Amanda, como ela traz isso da especialização, que é isso também a gente traz para o nosso mercado, que quem faz tudo não faz nada. Então assim, eu acho que a pessoa que faz, eu faço casa, eu faço apartamento, faço fazenda, dificilmente ela vai ser muito boa em alguma coisa, em algum desses pontos, né? Então, assim, ela se especializou em apartamento e ela é muito boa nisso. Estamos numa época de especialistas, senhoras e senhores. Como vocês no mercado imobiliário têm que se especializar também. Eu bato numa tecla aqui dentro da imobiliária que toda hora eu olho para os corretores e falo, se especializa em um dormitório, em 2 dormitórios, em 3 dormitórios, só AP, só rural. Seja referência quando alguém pensar em alugar ou comprar um apartamento com um determinado formato ou região, ele tem que pensar em você. E ela dá essa nichada, então você vai aprender no episódio número 15 com a Amanda a respeito de como é você tomar uma decisão de nichar realmente e também entender um pouco mais a respeito de arquitetura. E aí a gente fecha esse nosso módulo, tá? Se a gente falar desse ano, se você levar o Metro Quadrado Podcast para o seu engrandecimento profissional, o módulo de mercado imobiliário. E aí, mano, a gente entra numa pira muito louca, Luizinho, que é planejamento de atuação. Eu entendi, tomei a decisão, tratei minha autoestima, me alinhei, estudei, entendi o que eu quero do mercado, a transformação que eu quero passar dele, sei o que é lançamento, locação, imóvel rural, sei como decisão de compra, já entendo de engenharia civil, já sei de experiências, como é uma má experiência de um cliente, sei um pouco mais de nicho e arquitetura, vou me planejar agora para atuar. O Brasil não é para amadores, meus amigos. Não. E não nunca foi, né? Nunca foi e nunca será, né? Desde a época do Frank, né? Não é? Que Frank? Não, deixa quieto. Mano, que piada foi essa? Que começou com o tanque. Mas deixa quieto. Jesus do céu. Não posso despedir minha sócia. Vamos seguir então e... Mas Ai, cara. Bota o Carlos Alberto de Nóbrega sentado aqui rindo.
Você quer parar? Puta que pariu. Tá, E- Ingrid, você corta, anota aí o telefone. Agora, mano. Ali você anota a minutagem que a gente tá nessa gravação e a gente dá uma risadinha, mas o Você no aprendeu tanque não vai essa sair. onde, mano? No podcast. Que bosta. Então, vamos meteram lá. essa no podcast. Seguindo aí então essa orientação, você entra como o Brasil. Eu dizia, senhoras e senhores, que o Brasil não é um país para amadores, é isso? E nunca foi. Desde a E época do nunca tanque. E aí entra um capítulo que foi bem bacana, né? Que vocês, 10 horas da manhã, por acaso apareceu algumas bebidas não alcoólicas em cima da mesa e uma dupla sertaneja. Não foi Falando, massa, cara. falando de profissionalização de carreira. foco de carreira, A gente organização. recebeu- Cantamos umas modas também, Nossa, né? bom Fizemos, demais, mano. prusiamos. Pra E mim, o não é melhor qualquer podcast. dupla sertaneja, senhoras e senhores. É Matheus e Bellini. Eles são... Eles vieram aqui, artistas regionais, estão aí para lançar DVD agora. Foi no episódio número 12. Ah, mas o que uma dupla sertaneja tem a ver com o mercado imobiliário? Só escuta. Tem a ver. A gente fala muito no podcast, é lógico, eles vão contar a história deles, é muito bacana assistir o episódio por completo. Só que a gente entra no mérito da profissionalização da carreira deles. Quando, não menosprezando, cada um tem o seu nicho, cada um vai para onde quer, mas eles, por exemplo, eles têm um, como é que chama? Agente, né? Agente. Eles têm um agente deles. Empresário, Um né? empresário, eles têm um empresário deles. O empresário trouxe uma profissionalização com vídeos profissionais, com agora a gravação de DVD. Eles não tocam mais em barzinho, eles fazem apenas shows. O Matheus, ele fala, ele foi bem específico, ele falou assim, chegou no momento que ele olha para o Bellini e ele diz o seguinte, nós precisamos nos tornar empresa. E nessa decisão de se tornar empresa, eles abrem um CNPJ, vão atrás de fotos profissionais para mexer com o Instagram deles, para tirar aquela parte e a sensação de amador. Eles escolhem o que eles querem ser. Nós vamos ser dupla? Nós vamos arrebentar? Vamos. Então vamos transformar isso aqui em um negócio. E cara, hoje... E é uma escolha. Ele traz para negócio, ele contrata o agente, o empresário dele. Tem fotógrafo, tem o Leandro. Acompanha eles direto, ou seja, uma equipe profissional tirando foto, fazendo vídeo, um Instagram profissional, uma agência por trás. Então, é a profissionalização e a decisão de carreira, que a gente traz isso para o corretor, né, Diego? Hoje, qualquer corretor de imóveis vai atuar como MEI, tá? Não pode ser MEI, né? O corretor ele não pode se enquadrar como MEI, mas a grande maioria das imobiliárias ou construtoras pede para que você abra um CNPJ, se enquadre para você prestar um serviço nela. E a partir que você abrir um CNPJ, se você tiver uma cabeça pequena, você vai achar que é só um meio de relação trabalhista. E não é. A partir do momento que você abrir um CNPJ, você tem que enfiar na sua cabeça que você é uma empresa. Você tem que cuidar da sua imagem, da sua comunicação pessoal. Você tem que saber como que você vai se dirigir ao seu público, como que você vai fazer a sua logo, o que você vai fazer. As imobiliárias elas não estão mais. Hoje a gente está chegando num momento que todas as imobiliárias estão pagando 50% de comissão para corretor. 50% de comissão para corretor, nessa igualdade, tá? A imobiliária ainda fica com os custos. 100% de custo. Aluguel, papel higiênico, papel de boca, detergente, pano de chão, café, filtro de café, açúcar, tudo que vai dentro do meu imobiliário para receber o cliente, a imobiliária tem. Ela te dá 50% de comissão. É praticamente uma sociedade. Essa sociedade você só se dá se você for um empresário. Senão você não cabe mais no mercado. Então você precisa se decidir e é muito interessante você assistir esse episódio do Matheus Bellini, o episódio número 12, que além de extremamente divertido, eles são o máximo, né, cara? É um barato. Tocamos umas modas aqui na imobiliária, tomamos uma cerveja 9 horas da manhã e ele fala muito bem disso. Então eu aconselharia você a buscar principalmente isso. E depois que você vira empresa, cara, a alma do negócio não adianta. Não adianta. Não adianta sem insistir. Não. A alma do bagulho e tudo é o quê? Marketing. É marketing, pô. Sim. E quem que a gente traz na sequência do Matheus Bellini? No episódio número 12. A gente traz a Gabi Marques. Gabi Marques. Meu coraçãozinho, ó. Gabi, um beijo. Gabi é top. A Gabi, sou suspeito pra falar porque eu tenho muita amizade com ela fora da imobiliária. E a gente trouxe ela porque eu a conheci, né, sendo marketing,
da Build, da construtora, onde eu trabalhei, e ela começa a abordar, ela fazia um marketing mais global, assim, né? Onde a gente fala tanto de off e de on, né? Marketing offline e online. Marketing offline seria outdoor, revista, panfleto. Aqui eu não sabia o que era até esse podcast, é bem bacana. E marketing on, marketing online. Instagram, Facebook, Ads, né? Google Ads e mais caralhada de coisa ainda que tem pra vir por aí, né? E ela teve um corte dela que deu não sei quantos... Foi o E tem o corte do ovo da galinha, né? Que eu pergunto pra ela. E ela fala sobre a definição de persona, definição, criação de produto. Então, nesse corte eu perguntei para ela se a persona é criada em cima de um produto ou se um produto é criado em cima de uma persona. E legal, ela traz a experiência dela, tanto da Build, em outras empresas também, que hoje ela está num grupo grande também, fazendo marketing de um grupo grande. E aí ela traz a resposta dela. Se você tiver curiosidade, vai lá no Instagram do Metro Quadrado, tem lá episódio número 13. Um corte só disso, e tem o episódio número 13 no YouTube, que você pode assistir por inteiro. Que aí ela aborda todos os temas sobre marketing em geral, né? Aí a gente fala de trade marketing, a gente fala de... o episódio completo. E tem um link, né? Eu até falei do Gustavo, porque a Gabi, ela fala bastante sobre marketing, só que ela fala do online e do offline. Aí a gente vem pro Gustavo, que fala do marketing online. Aí a sequência seria o Gustavo. Ele vem um pouco antes na nossa linha do tempo. Isso. Mas aqui na sequência o Gustavo vai no episódio... Gustavo foi o episódio 9. Número 9. Mas é mais específico pro online. E também foi um episódio que todo mundo saiu dele aqui meio bugado, né? O Gustavo também acabou... A gente não tinha amizade antes disso, né? Nós éramos vizinhos. E aí ele veio de uma indicação e a gente acabou criando uma amizade, MMF, cara. Ele tem uma agência dele, que é a MMF, Meu Mundo em Foco, e ele começa a falar sobre o marketing mais mesmo, mais online, que aí a gente começa a tratar sobre leads, sobre gerenciamento de Instagram, vai falar sobre esse tipo de marketing mais focado. Esse episódio número 9 do Gustavo é obrigatório para corretor, cara. Para gerente de imobiliário, para dono de imobiliário, é obrigatório. A gente está passando por uma fase que precisa entender os temas. E ele é muito bom de explicar. O Gustavo explica muito bem, ele é muito didático, cara. E ele fala, tem hora que nem eu sabia o que era. Ele vai falando do marketing digital, as analogias. Cara, se você não souber disso aqui, você não consegue conversar com a sua agência. Você não consegue pedir para o teu marketing produzir o que você está precisando. Você não consegue se comunicar, cara. Hoje a pessoa que também fala que não quer trabalhar com isso, ou não quer entender, ela tá completamente fora. Porque hoje já não existe mais o virtual e o real. É tudo uma coisa só, praticamente. Ele tá dando um passo atrás, na verdade, a pessoa que não quer. A pessoa que não quer hoje ser uma empresa, né? O que a gente estava falando. A pessoa é uma empresa e não quer entender de marketing, não quer entender do marketing digital, principalmente, ela tá dando um tiro no pé, né? Porque hoje não tem como. E aí a gente sai nessa sequência de temas muito específicos dentro do marketing, a gente traz o Leandro no episódio número 19, que o Leandro, ele já vai para tratar o lead. É quando você já se tornou uma empresa, que você já entendeu a importância disso no episódio número 12, com o Matheus Bellini, entendeu tudo sobre marketing no episódio 13 com a Gabi. O Gustavo fecha no marketing digital e o Leandro explica pra gente no episódio número 19 o que fazer com esse lead. Quantos por cento hoje do faturamento de uma imobiliária é em cima do digital? Né? Qual é o contato que esse lead teve? Né? O que é essa experiência dentro de uma esteira de venda? É muito complexo, é muita informação. Foi outra bugada. O Gustavo... Pra quem entende, pra quem é da área, muito top. Muito top. O Gustavo e o Lê. O Gustavo, ele pincela sobre aquele negócio de tratar o lead D20. Você lembra disso? Lembro. D7, D20. Você tem que fazer uma programação de como você abordar esse cliente, como trazer a curiosidade dele e fazer esse cara lembrar de você. Ele fala, faz uma ação D2, D5... D8, como você vai tratar esse cara 20 dias até esse cara retornar com você, o que você quer, como é que você faz esse cara chegar num call to action que ele
responda para você. E o Lê, ele pega, aí ele pega basicamente essa ideia aí de como tratar o lead e ele só faz isso, cara. É impressionante. Ele trabalha com isso. Logicamente que ele tem outros departamentos lá dentro da empresa, onde ele vai trabalhar, ele enxerga como que esse lead chegou. Só que a especialidade do Lê é pegar esse lead, depois que ele chegou aqui, e, trabalhar tudo que eu posso trabalhar. Que o que mais acontece hoje, Thiago, em imobiliárias, isso falando em experiências em construtora que eu tenho e em outras imobiliárias que eu também tenho. O cara recebeu o lead, por exemplo. Cara, se você é corretor, ouve isso. Você recebe o lead, você manda mensagem para ele não responde você. Aí, daqui a 6 dias, o seu gerente ou o dono da imobiliária pergunta para você: falei aquele lead, mandei mensagem, ele não respondeu. Acabou por aí? Cara, não pode. É só, em algum momento, em sua grande maioria das vezes, esse lead ele chegou por algum motivo. Ele teve interesse. Algum interesse. Né? Puta, cara, tem lead que clicou sem querer. É minoria. Algum interesse ele tem. É bem pouco. Algum interesse ele tem. Então, o que a gente vai falar sobre o lead? Cara, responder com prontidão, rapidez. Segundo ponto, você tem que conversar com esse cliente. Tem que entender a necessidade. Mandou mensagem e ele não respondeu, liga. Ligou, ele não atendeu, manda mensagem de novo. A gente brinca que a gente não somos chatos, mas o cara pediu nosso contato. O cara pediu pra gente entrar em contato com ele. Enquanto eu não conseguir o contato com ele, eu não posso desistir desse cliente. E dados são o novo petróleo? É o novo petróleo. Então, os dados são o novo petróleo. A gente tem sim que entender esse lead. Esse episódio do Leandro, no 19. Cara, quem é do mercado, vocês precisam, principalmente corretor, cara, tem que ouvir esse episódio para vocês entenderem o que a empresa espera de vocês. Tá? Não é uma via de mão única. A empresa, eu canso de fazer entrevista com um corretor aqui, o cara fala assim: o que você faz com lead? Quantos leads eu vou receber? Eu mando 10 leads pro cara, o cara não me dá nenhum retorno, fala que ninguém respondeu para ele, não tem simpatia alguma, não tem paciência, fala que não vai ligar, quer falar só pro WhatsApp, não sabe tratar. Aí ele fica puto com a gente, fala assim: não consigo lead, o lead vai só pra ele porque ele é bonitinho. Não, vai pro cara que converte. Porque ele converte. Não tô aqui pra filantropia. Então a gente tem que catar e distribuir lead pra quem merece, cara. Sabe o que eu acho? Ou você vai produzir o seu lead. A hora que você começar a produzir seu lead, já que você é uma empresa, você já entendeu tudo de marketing, aí você vai saber o custo dele, aí você vai aprender a tratar. Você começa a fazer, a gente o conversa... Custo não só aqui, né? Porque tem um custo de estudo em volta, né? Mental, cara, você produz conteúdo, você gera conteúdo, você atrai o cara, você pega o cara... E depois depois de todo o custo mental que você teve, que é o de estudo, que é o de não sei o quê, de análise de definição de persona, tudo isso, você já teve um custo para chegar nesse investimento, cara, depois disso, lead de alto padrão, ele costuma, tá? Aí o diretor de tráfego vai me xingar, porque ele costuma ser em torno de 27 o CPL dele. Um lead me custa 27 reais. Custo por lead. Um lead me custa 27 reais. Se eu te dou 10 leads, eu gastei 270 reais. E aí você me traz com, ele não respondeu. Então, cara, é aí que acontece. Quando mexe... conta muito de padaria ainda, porque para você ter o retorno de um lead de 27, você faz investimento de 30 pau, cara. Sim. Pra atrair até esse cara que viu, você tá procurando aquela pessoa. Isso, tô falando de padaria. E aí eu te faço o desafio, que é igual você falou. A hora que o corretor falar assim, não, eu produzo o meu lead, é dinheiro dele. Aí ele vai ver que custou 30 pau pra ele pegar esse lead. Cara, ele vai moer esse lead, ele vai roer até o osso. Ô Luiz, eu acho que assim, falando pra, vamos dizer... aquele cara que começou no início do vídeo, que é um corretor novo, ou que está começando no mercado, ou que vai começar, ou algum curioso que talvez comece, é difícil entender isso que a gente está falando. Porque eu no começo eu olhava e falava, cara, lead, conversão, taxa, dados, eu acho que é simplesmente você entender o comportamento do cliente. Você tem que entender que o cliente que você atende, a gente chama de funil, ele vai entrar ali no funil. Nesse funil, nessa esteira. Aí nessa esteira, né? Depende de quem está falando, né, de como fala. Mas aí depois embaixo você vai ter ali o atendimento para entender a necessidade do cliente, porque às vezes o cliente ele pode querer alguma coisa que ele não pode pagar, enfim, é uma coisa mais específica. E ele vai descendo nesse funil ou vai andando nessa esteira para quê? Para você conseguir solucionar o problema dele. No final de 1, 2, 3, 100 atendimentos,
você tem o quê? Os dados. Você sabe quantos você precisa atender para levar para uma visita, você sabe quantos que você precisa atender para fazer uma venda, você sabe qual que é a expectativa média do cliente daquela região ou daquele nicho. Então, assim, para o corretor que está começando, é muito difícil, principalmente não da Igual, que é diferente, eu não falo para puxar saco, mas é diferente, mas da maioria das imobiliárias e construtoras, o corretor ele não entende a importância da análise de dados. Sim. Ele não entende que os dados são os números dele. É igual a gente está em época de Copa do Mundo, né? Você olha o jogo ali e você fala, puta, um time chutou 3, teve 60% de posse de bola, o goleiro não defendeu nenhuma, então ele dominou o jogo. No final do jogo foi 2-0. Você fala assim, os números tem nexo. Dificilmente um time que só defendeu ou que não sabe defender vai ganhar a partida. Então, assim, é mais ou menos isso. Falei besteira? Não, tá perfeito. Voltando ao episódio do Lê, a gente fala da importância... Não, voltando assim... Tirou a linha de pensamento do cara. A gente... Bom, eu adoro fazer isso com ele. A gente fala da... Voltando ao episódio do Lê, a gente fala sobre a importância do CRM. Sim. Porque assim, por exemplo, o que vai acontecer? O lead entrou. Cara, entrou 10 leads para você. Fora isso, você tem mais 3 amigos, mais 5 indicações, não sei o que lá, para você conversar. É natural do ser humano que ele vai eliminando tarefas. Para ficar com aquelas tarefas mais importantes. Mano, deixa no CRM salvo lá. Porque a gente tem tempo ocioso. É mentira falar que não. Quem fala que não tem um tempo ocioso é que não consegue administrar bem o seu tempo de serviço. Então, o que você vai fazer? Deixa lá quieto. Bom, sentei no computador, pega o CRM. Cara, esse cliente aqui, vale a pena eu mandar esse imóvel para ele. Vale a pena fazer isso, mandar aquele... Cara, é um xadrez, né? É trabalhar. E aí esse CRM, voltando a falar sobre a limitação de dados e a importância dos dados, cara, daqui a 1 ano, esse cliente entrou de lead hoje para uma locação. Aí ele alugou um apartamento, daqui a 1 ano, será que ele está alugando de novo? Será que ele vai sair daquele apartamento? Será que ele vai comprar um apartamento agora, que ele já pagou 1 ano? Como que você sabe disso? Será que mudou? Como sabe disso? Dados. Organização, CRM. CRM, trocando ideia com o cliente. O lead quente de hoje já foi o lead frio de alguém. A gente fala muito isso, né? Que o ciclo da compra ele é de média 400 dias. 400 dias, 14 mais, meses, um pouco mais. Então, assim, o cara que ele está começando a falar hoje, ele vai 370 dias, 360. Então, ele vai comprar, só que talvez ele não compre hoje. Então, você tem que estar junto dele nessa jornada. E aí, que é o mesmo link que vai afunilando... ainda não. Não acabou? Não. Você vai passar para quem? Pô, não passe, sabe por quê? Presta atenção comigo. Se você já aprendeu a ser uma empresa com o Matheus Ibelli, você já entendeu de marketing total com a Gabi, pegou o marketing digital com o Gustavo, pegou o lead e ficou boladão com o episódio 19 do Leandro, e você falou, agora quem vai produzir lead sou eu, sabe o que você tem que fazer, Tiagão? Instagram. Não. Você tem que contar a sua história, cara. Sim. Storytelling, perfeito. Sabe quem traz essa tour? A Thaís, mano. Você usou até o bordão dela, essa tour. A Thaís essa tour no episódio Thaís. 11, eu acho que mano. foi um dos episódios mais assim que você... nunca ri tipo tanto um na filme. minha vida. Você ri, daqui a pouco você chora, daqui a pouco você fala Marrocos, aí você fala, cara, Storytelling, Marrocos. Além de ter sido extremamente divertido, é a figura, né? Ela traz a tour dela toda de uma história, de uma tragicomédia. @Thaís Pereira. Maravilhosa. Venha mais, Thaís. Encontra ela no shopping esses dias. E a Thaís fala de storytelling. Ela começa a dizer para você atrair o seu público, você precisa contar uma história, tá? Então você quer atrair o seu lead, você vai sim ter que contar a sua história, contar uma história, atrair esse cara de um jeito certo. Faz a gentileza para mim também. E atraindo esse cara, aí você vai ver que você vai contar a sua história, e você vai contar a sua história por onde? Agora sim. Aí a gente afunilou e trouxe pro Afonso Molina, que foi um cara que demorou, hein? Afonso foi uma vitória para mim trazer ele aqui, porque ainda mais nessa época, né? O Afonso casou ontem, né? Parabéns, Afonso! Parabéns, Afonso. Cara ontem, no caso, dia 27 de dezembro de 2022. Dia 27 de dezembro. E aí ele já fala sobre a aplicação de todo esse conhecimento onde?
no Instagram. No Instagram. Eu acho que hoje o Instagram é a rede social que a gente, pelo menos aqui na região, pelo menos nosso meio é o que mais usa para empreendedorismo, para empresa nova, para quem é mais novo, para quem quer começar e tem uma autoridade, é o Instagram. Sim. E o Afonso, ele destrincha isso tudo. Foi um episódio muito bom. Não, foi muito Como massa. bombar no seu Instagram, né? Cara, é um dos mais recentes que a gente tem aqui. A qualidade tá ótima. O Afonso é mestre Muito gente em boa. o que fazer. Tem até receita de bolo que você pede pra ele. Fala assim, se eu fosse fazer, qual que é o negócio? Porque o Afonso, ele fala, ele dá curso a respeito do Instagram. Ele fala que o curso, ele é nada mais, nada menos que a organização de toda a linha de raciocínio, que é isso que a gente está fazendo aqui com os nossos episódios do podcast. Ele organiza tudo que ele dá de informação nas redes sociais dele. Lógico, 80%, né? E aí depois tem outros 20 que só quem fizer Que fica o curso debaixo vale da muito a pena. Segue aí foda. @Afonso Molina. Ele fala, eu vou destacar aqui uma parte que ele fala que é muito bacana, que é a função de cada ferramenta do Instagram. Isso pra mim deu um bug quando ele falou a primeira vez, que é assim, a função do Reels é uma. O Reels, ele é para atrair para o seu perfil. Se eu tiver errado, me desculpa, mas é para atrair para o seu perfil. É porque ele vai atingir não seguidores também, né? Ele vai atingir não seguidores. Então, é uma ferramenta que você tem que saber trabalhar. Inclusive, ele tem um curso disso para atrair o seguidor para o seu perfil. Então, o Reels, ele tem que bombar. Você não tem que fazer só para passar uma informação. Tem que passar uma informação e atrair pessoas de fora. Call to action. Call to action. O Story é a sua vida, seu dia a dia. Então, é aí o storytelling. Story é por causa de história. Story é por causa de story. Então é assim, tem gente que bota mais o dia a dia, tem gente que mostra mais a intimidade, tem gente que não, mas é uma história. Você tem que contar ali como que é o seu trabalho, bastidor, tirar dúvida. Ele fala muito de descobrir qual é a dor do cliente, qual é a dor do público-alvo e como você vai fazer a diferença para esse público. Ele fala do produto, como o produto transformar, né? Ele até usa... Gerar transformação. Vender, o que essa água vai transformar em você, né? A gente linka lá com o episódio da Débora, que Foi ela fala realmente que você bacana. tem que descobrir o que você quer fazer da sua arte. E o Afonso, cara, além de tudo isso, assista o episódio do Afonso, o episódio número 23. Cara, a história do cara como empreendedor por si só. Mindset cara, ferrado, mano, né? Você é louco, Não, tio. o cara... Passou por bons bocados já e se fez das tripas coração Ele tem que e fazer conseguiu ser a referência de quem é hoje, com uma história fudido. E a referência hoje no Instagram, principalmente aqui na região de Bauru, né? Sim. Referência no Instagram de como fazer um Instagram bem feito, ter seguidores e você conseguir vender que pelo quer- Instagram. Você que quer começar Ele um faz os Instagram. três, né? Isso, exato. E você quer começar um Instagram, quer potencializar o seu Instagram, quer ganhar autoridade, entra no Instagram dele que ele ensina isso. Sim. Eu acho que é o básico para qualquer um. Eu sempre passo para os amigos, colegas de trabalho, falo, vê o Afonso Molina aí, que é o básico para você ter um Instagram de E sucesso. muito bem feito. Então a gente fecharia esse módulo de planejamento de atuação com o episódio número 12, Matheus Bellini, 13, Gabi, 9, Gustavo da MMF, o Leandro entrando ali no episódio 19, a Thaís no 11 e o 23 do Afonso Molina. Siga essa ordem aí que vai dar bonzão pra vocês, hein? Vocês têm mais de 40 horas de vídeo E pra assistir. aí depois que você entra no mercado, estuda, começa a atender, começa a entender seu cliente e vem aqueles primeiros problemas, aquela primeira rotina difícil, aquela primeira fase que você vai ter um teste, o que você precisa ter? Nem tudo são flores Nem no tudo são mercado flores. imobiliário. E aonde que a gente segura o rojão, Luizinho? Você sabe? Eu tô pegando a Na colinha. cabeça, irmão. A gente segura o rojão. Mindset. Ah, Uma cara mindset. É muito feia, né? Eu tô tentando ler, mas tá parecendo médico. E a gente pegaria esses 3 próximos episódios para falar dessa construção desse setup mental, dessa coisa de como agir e progredir. E para começar, A gente vai pra mindset, vai pra inteligência autoconhecimento, emocional, e vai vai autoconhecimento. pra essa que aí a gente pega o episódio 18. Porque a gente brincou, né, Diego, no começo. Nunca brinquei com você, só falo sério. A gente brincou muito, né? Principalmente Mas nesse aí, mano. começa com o tanque ali de novo. Pô, que bosta. A gente brincou. Até agora eu não entendi, mas Depois tudo eu bem. te conto. A gente brincou aqui no comecinho do como se tornar um corretor e tudo mais, que a gente falou do... se você quer uma dose de loucura, não sei o que lá, vire um corretor, porque, cara, sendo sincero pra vocês, assim, eu amo o que eu faço, eu acho que esse é um dos segredos, né, do nosso sucesso, né, Diego? Sim. Thiago?
Amar Não. o que faz. Tem que amar, e eu acho que antes da pessoa entrar também, ela tem que entender que tem que ter um mindset. Mindset é uma palavra, né, nova e tal, mas assim, ela tem que ter um equilíbrio mental muito grande. Exato. Porque você tem que ouvir o problema, ouvir a dor, tentar solucionar, suportar pressão. Exato. Então, assim, o amor, ele é o amor pela profissão, o amor por ajudar, eu acho que ele é o passo inicial. Mas você tem que ter o autoconhecimento, você tem que ter Porque eu ia falar pensamento sobre eu amo o que eu faço, que eu amo ser corretor, e esse é o segredo do nosso sucesso hoje. Só que não é fácil ser corretor, né? Você tem altos e baixos. Eu vi um Reels, um post esses dias atrás aí, que era sobre o bater do coração, né? E aí o cara fala, tá vendo essa, né? Porque o coração faz assim. O que significa isso? E foi a vida. O coração é vida. E isso quer dizer altos e baixos. Se você não tiver altos e baixos na vida, você não está vivendo. Isso é normal da vida, né? E Mas você chorou. da vida de corretagem, eu achei legal. E da vida de corretagem, a mesma coisa. Vai ter momentos que você não vai estar vendendo, o mercado não vai estar... Você tem que sentar, se organizar, ter inteligência emocional, onde eu estou errando, se analisar. Se, de repente, o tiro que você está dando no mercado está errado, você tem que atirar para o outro lado, analisar o mercado novamente e aí se reorganizar e voltar para o mercado. Então, essa inteligência emocional ela é extremamente necessária, principalmente na área da corretagem. Sim, é nessa preparação. Porque bolas nas traves vão vir muitas, né? Diz que a gente tem que ouvir, em média, 6 nãos para ouvir um sim no mercado imobiliário. Eu sei disso na balada. Às vezes... Não é mais. Não, às vezes na mesma negociação. Às vezes com o mesmo cliente. Com o mesmo cliente. Se você não ouviu 6 não do cara ainda, você não vai ouvir o sim dele tão rápido. Acontecem raras exceções disso acontecer. Gostei, vou comprar. Mas você tem que contornar a objeção, você tem que saber sair do negócio. E ainda falando em preparo mental, seus loucos, débeis, metálicos. Entra aqui o André, no episódio número 18, que, cara, sensacional aquele podcast dele. Ele é de uma lucidez e ele... É evoluído, né? É engraçado. Ele é evoluído falando isso. Pô, cara, assim, um bagulho sensacional. E o André, assim, algumas coisas que ele falou, todo mundo que tava aqui, né? Foi um dia que tava muita gente aqui nos estúdios. E o pessoal saiu meio assim, cara, não é possível, amanhã eu vou fazer diferente. Porque o André, ele fala algumas coisas que a gente acredita muito, eu sei que vocês acreditam, que é a positividade. Falar coisas boas para atrair coisas boas. E aí ele fala muito do foco, né? Você lembra da frase dele? Eu lembro, pensamento positivo, atitude positiva, resultado positivo. Aí, filho. É isso. É isso. E aí ele fala outra coisa que é bem bacana, que é onde você foca, tudo que você foca, expande. Então, se você focar em coisas boas, vai expandir. Se você focar em coisas ruins, vai expandir também. E tudo isso que a gente está falando sobre estudo, né, dados e tudo mais, ele vem antes. Mas no dia a dia, é você ter pensamento positivo, ter foco, atitude positiva. Ele fala muito que você não dá para sair de casa pensando que não vai vender, que não vai... Tem que sair de casa pensando no sucesso. Isso a gente traz muito para nossa vida, né? E ele é um cara que ele treinou campeões, né? É muito legal. A gente fez até um corte, né? O Brandão estava agora, semana passada, no Olímpia. Quem é o Brandão? O Brandão, ele é um dos melhores fisiculturistas do Brasil hoje. Aliás, ele é o melhor. E o Brandão é o cara que com 15 anos ele falou assim, eu vou pro Olímpia. Um dia eu vou pro Olímpia. E todo mundo fala, você é louco. Tipo, é igual o cara que tá aqui com você do seu lado e fala assim, eu vou ser o melhor do mundo no futebol. E aí, esse ano ele foi pro Olímpia. E o André faz parte da preparação dele, né? E é bem bacana. Semana passada ele foi top 10 do Olímpia. Tipo, tinham 40 e poucos atletas, ele foi o 10º entre todos. Sendo que tem atleta ali que tem 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, patrocínio, salário, né? O atleta americano, quanto a suporte, ele é muito mais desenvolvido que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sim. E aí o cara tem que se alimentar, tudo aquilo que faz parte da preparação, ir lá para os Estados Unidos e ainda bater os americanos. E ele conseguiu ficar no top 10. Eu acho que é o 4º ou 5º da história do Brasil que ficou no top 10. É absurdo. E aí quando acabou, eu sigo ele na rede social, quando acabou ele falou uma coisa que eu falei, cara, é o André.
Ele falou assim, escrevam, eu vou ser Mr. Olímpia. Tá vendo esses caras aí? Eu vou ganhar deles. Então, assim, ele já sabe muito bem o que ele quer e ele trabalha pra isso. Tem que trabalhar, não adianta, né, ficar em casa. Que não... E o foco segredo dele, né? é o emocional. É emocional. Tem que segurar no emocional, Não, cara. é o que ele senão você fala- abandona o né? mercado. É o que ele fala no podcast. Ele fala, meu, quando você lida com esses caras de fisiculturismo, existem inúmeras vertentes pro cara fugir. É alimentação, é sono, é dormir direito, é acordar cedo, Na é o verdade, treino. esse meio do Porque fisiculturismo... é o que ele fala, por exemplo, que o cara tá. A gente traz isso pro mercado imobiliário também, porque ele fala que o cara, muita gente de fora fala assim, o cara treina 1h30 por dia, 2 horas por dia. Beleza, só que é 24 horas. 24 porque horas. o sono do cara é tudo, é o descanso exato, é tudo muito calculado, então o cara fica 24 horas. E corretor não é muito longe disso, né, Thiago? Não, Não, e é a gente, full time, o pô. corretor, ele além de ser full time no trabalho, no atendimento, ele tem que estar antenado, ele tem que estar vendo o que está acontecendo em política, Sim. ele tem que estar vendo o que está acontecendo no mercado. Eu trabalho com imóvel rural, a minha esposa é agrônoma, então ela toda vez que chove muito, ela, tá chovendo muito, o produtor lá tá tendo um prejuízo, não sei o que, você sabe que isso vai alterar o mercado. Então no mercado imobiliário é a mesma coisa. Trazendo para o mercado, a gente tem que ter uma cabeça muito equilibrada e um pensamento muito positivo. Sim, mesmo porque não é sobre imóveis, é sobre sobre pessoas. pessoas. E a gente vai lidar com os mais diferentes perfis e precisa estar preparado para que isso aconteça. E aí a gente vem falando um pouco de autoconhecimento no episódio número 21 com a Letícia. Ela fala de autoconhecimento. Letícia Ordones. Ela fala de autoconhecimento, ela fala um pouco de inteligência emocional e ela fala também que ela prepara você para falar em público, para você perder o medo de se comunicar e que é preciso. Você já descobriu que É o você destrave, precisa ter você precisa destravar. Ela fala ali dos P's de influência, que são pessoas na sua infância que podem ter causado algum tipo de inibição dentro da sua parte mental. E aí, pode voltar. Quem? Passa aí. Quer entrar? Entra aí. Tá gravando. Tá gravando. Essa nuca tá no Só podcast. Dá feliz ano novo. Dá feliz ano novo. Fala feliz ano Feliz novo. ano novo, galera. Fala, veio de Ah preto. lá. E aí ela fala, então, a Letícia... Porra, meu. Ô louco, Às meu, 7h47. Ao vivo, meu. Quem sabe vai dar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meu? Olha aí. A diretora tá puxando o cabelo lá agora. Então a Letícia ela vai falar um pouco de... A Letícia... Pra quem não viu, a Nil acabou de derrubar Olha aí, que beleza. Um pequeno furacão entrou aqui, em todos os sentidos. 1,50 m. 1 metro de... Por isso que furacão tem nome de mulher, né? eu Vem acho. onde vem. Acabou você preso. Se ela quisesse. Se ela Eu ri, não, ó, vocês giram, eu fui preso. se ela não fizesse barulho, ninguém ia perceber que ela entrou, porque ela passou por baixo da câmera. Parece que entrou, Sacanagem. parece que entrou Catrina aqui, Vamos seguir. Então, no episódio número 21, a gente tem a presença da Letícia. E a Letícia fala pra gente de autoconhecimento. E além de autoconhecimento, ela vai falar de inteligência emocional e vai falar também que ela destrava você para falar em público e para conseguir atender. Eu acho que a nossa profissão é necessário falar em público. Sim. E ela fala ali dos P's de influência, pessoas que podem ter influenciado você negativamente na infância, mesmo que inconscientemente, que são padres, pastores, pais, né, pessoas que exercem, professores. Ela fala a respeito disso, de pessoas que podem ter podem gerado Oi? alguma Qual coisa. P mais você pensou? O PT. Não, mentira. Os P's de influência. Muito interessante esse episódio com a Letícia. História de vídeo da Letícia, meu, é uma menina nova, mas, cara, sem problema nenhum de desenrolar, ela vai velho. longe, ela Eu vai acho longe. engraçado, Pelo amor de cara, Deus, porque cara. assim, não é engraçado, né? Mas eu falo assim. Curioso, porque a gente tá mais velho um pouquinho, né? A gente passou dos 30. Você, né? Eu passei dos 29. Caralho, caminhão canavieiro. Passamos dos Duas 30, estradas de a terra. gente olha, ela tá com 22 anos, É, né? muito nova. O jeito que ela fala, realmente você percebe que 22 ela anos, sabe o que ela tá homem- falando, né? Tá comendo meleca É, ainda. e- Homem, Tava jogando bola descalço, né? tá, Um grande exemplo de foco, determinação, e ela também fala da transformação, de como você transformar. Muito interessante. Essa galera do digital que está fazendo sucesso, eles vêm para ensinar outras pessoas
nem ensinar. Eles entendem que o que eles trazem gera uma transformação real, porque gera realmente, né? E Sim. faz parte... Sua vida mudou com o Afonso. Sim, Não mudou? Com o certeza. concurso e tudo mais? com certeza. Ela tem essas experiências também. O foco, ele passa até isso no marketing, eu não lembro qual foi o capítulo que foi falado isso, mas o foco, ele sai do produto e vai para o cliente, né? O foco hoje, qualquer tipo de mercado, não só imobiliário, é o cliente. Sim. Hoje a gente tem algumas grandes empresas que elas estão deixando de fazer comercial em cima do produto e fazem um comercial em cima do cliente, em cima do que aquele produto causa no cliente. Então hoje a gente estava falando de nicho e transformação, a gente tem que entender isso. O foco é o cliente, o foco é a transformação que você vai causar na vida daquele cliente. A gente fala de imóveis. Imóvel tem um monte. A transformação que aquele imóvel vai causar na vida do cliente, que é o foco nosso hoje, né? Não, e é isso mesmo. Nossa, ficou bonito isso, hein? Ficou bonito, dá um Pô, corte. Eu nem travei você pra poder fazer um corte. e a Igual gente- Cortella falando, né? Sabe? Sabe? E a gente participa assim dessas transformações Sim. e a nossa atuação é muito mais séria e mais impactante do que a maioria dos corretores costuma achar que é. E aí a gente sai desse autoconhecimento, desse destravamento e a gente dá uma linkada aqui, cara, sensacional, 21 e 22 com o Thiago, cara. O Thiago Alavarce, ele fala no episódio, é um enfermeiro da mente, cara, o Instagram dele tá sensacional. Nossa, é Conseguiram- muito bom, viu? Sério, muito cara, bom, muito engra- bom, velho. Ele É, fez muito bom. ele faz uma historinha. bonequinho Não, é do Sara. muito bom, cara. Porque ele sim, ele vai falar de inteligência emocional. É. O Thiago vai contar a história dele como enfermeiro realmente e depois como terapeuta, aonde ele fala de inteligência emocional, que nada mais é o controle de reação sobre as emoções. A gente não tem como inibir o que a gente sente, a gente vai ouvir alguma coisa, a gente vai sentir e a gente tem que travar a reação automática do nosso cérebro primitivo e transformar ela numa ação Sim. premeditada nossa. A gente não pode explodir, e aí para isso a Sim. gente tem que achar os nossos gatilhos. Ele também fala dos pesos de influência. A gente tem que achar o porquê que a gente precisa se conhecer, principalmente a gente na hora de fazer um atendimento, na hora de lidar com o público. E é na hora de difícil, fazer- né? Ô louco, cara. No dia a você é dia, maluco. né? Nosso dia a dia, hoje, né, do ser humano de 2022 é muito difícil, né? A gente lida com pressão, estresse, trânsito, carreira, família, futuro, filho, pai. Então, assim, tudo isso eu acho que causa muito, é muita informação, né? A gente sempre fala muito sobre isso, sobre como o ser humano de 20 anos atrás, ele tinha uma quantidade de informações que ele conseguia administrar, né? O cara, ele saía para trabalhar, ele não tinha celular, ele não, era trabalho. Quando ele voltava para casa, ele ficava com a família e ia dormir. Finais de semana, ele cuidava da casa dele, fazia o que tinha que fazer, passeava, ficava com a família. Hoje não. Você já acorda com o celular na mão, são milhares de informações, cobranças. Então, assim... Cobrança tem bastante. Nossa, muito. Cobranças, autocobranças principalmente. Alô, né? agiota. Alô, agiota. Principalmente quando você... Ano que vem a gente conversa. Principalmente quando você vê esse mundo fantástico, né, das Sim. redes sociais, aí você quer se cobrar para ser melhor, você precisa fazer. Sim. Lembrando que, gente, que é tudo produzido, tá? Então, o fantástico mundo do Instagram é importante, isso. tem gente boa lá, mas a gente tem que saber lidar até com as informações E tá que a gente mudando, recebe. né? Que você vai ver o começo do Instagram, começo de rede social, era aquela pessoa com aquele mundo perfeito. Hoje aquela pessoa, aquela blogueira, aquele blogueiro do mundo perfeito já não vende tanto mais. Né? É bonito de você ver uma foto, mas se você acompanhar o dia a dia da pessoa que tá andando de Porsche, que vai pro shopping, que come sei lá, alguma comida mais cara, ela já não é tão legal de ver. Eles têm o seu público, mas eu concordo com você. Hoje você os seres tem- humanos reais também têm o seu espaço Sim. muito forte ali, né? A vida como ela é, Consuma tá o que te vendendo. faz, tem que consumir o que te faz bem, não o que te faz mal. E eu acho que uma coisa que está crescendo bastante, e conversando até com outras pessoas que mexem com o Instagram, o que está crescendo bastante é essa linha do conhecimento. As pessoas estão buscando muito conhecimento na internet. Então ela está indo para o Instagram para consumir mais daquilo que ela... do nicho dela, por exemplo. Sim. É infoentretenimento. Nós nos entretemos hoje estudando, isso é muito legal. Então, se você nos acompanhou até agora, esse módulo Mindset encerraria aqui com o André no episódio 18, Letícia no 21 e o Alavarce, Thiago Alavarce no 22. Entendeu, então?
esse foi mais ou menos a retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano. Cara, foi coisa pra Foi caramba, coisa. hein, mano? E você vê que a gente, por mais que o podcast que você falou? em abril... Não foi nem 12 meses, foi. Não, foi em 8 abril. meses. Foi 8 meses. E aí a gente viu que em números meio que sortidos, mas que a gente consegue seguir uma linha de trabalho. E para 2023, Diego? O que você espera? Eu acho que jejum e oração. Eu acho que é Pode falar. Fala, Thiago. Zeca Pagodinho, deixa a O que vida me você levar. espera para Vida, 2023? né? Pro metro quadrado ou pra Ego? Pro mercado imobiliário, pro metro quadrado e pra Ego. A Ego já tá Pro no mercado imobiliário. metro quadrado, a gente vai com algumas reformulações, algumas ideias um pouco diferentes. Então, continue nos seguindo, que vai vir novidade por Tá aí. numa crescente, né? Tá numa crescente, vai vir, Thiagão, pra vai vir um trás negócio nem legal. pra pegar Nem pra dar impulso, impulso. Nem irmão. pra dar impulso, foguete não tem ré. Nós vamos arrebentar. Metro quadrado vem forte, acho que está definido. A gente coloca mais um outro quadro. Thiagão, sócio do Metro Quadrado Podcast. A gente vem com novos... Foi 24 milhões e 500 reais. Você acha que é pra barato poder comprar isso aqui? Comprar, não, é Uma claro, participação. você é louco, vale muito isso aqui. E, Participação oficial hoje. O- Faz parte da nossa bancada oficialmente. e pro metro quadrado a gente promete outros quadros, né? A gente vai trazer Vai, a galera, põe na cara, os corretores vão pegar começar... uma banheirinha aqui. Tem uma corretora ali que já vai participar. Vai participar também. também. A gente vai começar a fazer umas gincanas aqui com a galera, fazer perguntinhas. Vem, talvez, né? A gente está estudando e vai, provavelmente, os episódios falar? ao vivos. Eu acho que a gente entra com live, velho. Maneiro. Vamos começar a ver gente isso. entra- Agora, a gente vai entra suar com no live. começo, mas é normal, faz Não, a gente parte. liga o ar. Vão rir da gente, mas é bacana. Vai estar nossos Não, pais. é legal, é legal. Né, minha Mas mãe- disse que o Afonso falou que fez várias Sim. lives com milhares de uma pessoa. É. Na Era a na esposa. live. Ele demorou 4 anos, né? Pra crescer do dia pra noite. Deu É. pra dar certo. A dia gente já pra está no noite. trecho também. Acho que metro quadrado tem o caminho positivo. Você que já nos ouve está ajudando muito isso. Para quem chegou agora há pouco, ouve esse podcast do começo ao fim. É uma retrospectiva de 2022 de todos os episódios, aonde a gente fez aí uma linha de raciocínio de início no mercado imobiliário. A gente começa como se fosse um curso todo dado esse ano na construção da sua carreira. Tá nos episódios 17, 3, 5, 14 e o da Débora, que é o Me Ajuda, 8. episódio número 8, tá? Então 17, 3, 5, 14 e 8, fechando o módulo de construção de carreira, falando de mercado imobiliário, o podcast número 1, número 4, número 7, número 2, número 10 e número 15, ainda com o Marco Ribeiro no número 6. A gente fala de planejamento de atuação, falando do episódio número 12, número 13, número 9, número 14, 23 e 11. Na sequência, Matheus Bellini, Gabi, Gustavo, Leandro, Thaís e Afonso Molina. E falando de saúde mental, preparação mental com o Dr. André no episódio 18, a Letícia no 21 e o Thiago Alavarce no 22. A Ego Imobiliária. Foi férias. Pareceu bingo, mano. Você viu? Mano, muito louco. Eu quase gritei aqui, bingo! Pareceu aquele leilão de gado. Deu bom. Gente, agora vamos falar um negócio pra vocês. 23. 23. O que vai ser do mercado imobiliário? Pra quem nos assiste, está Acho que esperando alguma coisa? voltando. Cara, Fala pra deixa mim, eu começar pra vocês terminarem Se com eu os- vou vender carro ou volto a vender casa. Eu acho que assim, voltando aí com a deixa lá do André, a gente tem que focar no que é bom. Né? O mercado imobiliário ele já tem uma projeção de 10 bilhões a mais pro mercado Minha Casa, Minha Vida. Casa Que volta a chamar Minha Casa Vai Minha Vida. voltar mesmo? Já foi oficial. Já foi oficial. Então minha Já casa sai Casa Verde e Amarela, volta para Minha Casa Minha Vida. E então assim, provavelmente vai ter um boom de vendas do 10 milhões já aprovado, né? Fora 10 que vai vender bi. Então assim, provavelmente vai ter um boom de vendas de imóveis de entrada, né? Então a gente tem que se antenar quanto a isso. A gente já viu que muito provavelmente não vai ter uma valorização muito grande, então os imóveis não vão ficar tão caros ano que vem. Então eu acho que é uma época boa para você comprar, uma época boa para você investir. E falando pro corretor, eu acho que se você não nichou ainda, é o limite. Que a cada vez vai ficar mais específico o mercado. A gente a gente tem que falar de positividade, mas a gente também tem que entender que está tendo uma crise externa, né? Guerra na Europa e tudo isso
indiretamente afeta o Brasil. Né, os países eu tô meio William Bonner aqui, né? Mas os países de emergentes, eles vão ter uma projeção de crise e você tem que entender como que você reage a essa crise do mercado. Não é para você ficar em casa e chorar, é como que eu vou fazer para enfrentar isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, meu querido. Vendemos lenço. Em questão de crise, além de tudo isso, independente de quem você votou, em quem você gosta... É instabilidade política. Existe uma troca de política. Né? Existe um passar de faixas. Sai um presidente e entra outro presidente. E vai existir aquela conversa de que o fulano deixou dívida, não deixou. Cara, a gente não tem que participar dessa briga, tá? Mas a gente tem que entender que ela existe. E aí existe um ano, que é que todo presidente que entra fala, que é um ano de transição. É um ano pagando conta do governo anterior. Então a gente tem que, pro corretor, analisar o mercado, estudar e entender o que está acontecendo para poder oferecer o imóvel certo. E para o cliente... Valorizar o cliente que está comprando o lead, porque não é fácil. E para o cliente, ele entender, cara, isso aí a gente vai sentar na mesa e ele entender o momento dele. É o momento dele comprar? A gente vai sentar. Cara, é momento de comprar para uma galera e é momento de vender para uma outra galera. Então, o mercado ele continua movimentado. Ele vai continuar tendo um movimento de mercado. Um casamento precisa de um imóvel, um divórcio precisa de quantos? 2. Aí, no mínimo. Tem gente casando? Tem gente casando. Tem gente divorciando? Tem. Alec, moradia é essencial. São os pilares, né? Alimentação, moradia e alguns outros aí nunca vão acabar. Então, investimento, alimentação, moradia, transporte. Educação e transporte, a gente está aí num dos segmentos muito bons aí. Então o mercado tá bacana, cara. Vai ser minha projeção, minha ideia para 2023 é de sucesso. É sucesso. Eu acho que sim, a gente vai... Mudança. Pô, brasileiro, cara. Quantas vezes mudou, pô? Eu tô no mercado desde 2007. Eu tô desde 2007 no mercado, não sei nem fazer quanto. Quantos anos eu sou corretor? Dá 15 anos. 15 anos de mercado imobiliário. A gente passou indo para 16. Por tantos indo para 16. Irmão, tem... para. Isso aqui é mais uma alteração. Não se desespere. Mindset, foco positivo. Brasileiro aguenta um ônibus lotado. Brasileiro come x-tudo na praça. Mudança de presidente. Não assim. Vai. Porra, cara, eu acho que eu vou falar pior do que foi os últimos dois aí. Pandemia. Acabamos de sair de uma pandemia. Tá todo mundo voltando. A economia vai aquecer por si só. Eu acho que assim, uma coisa que a gente brinca muito, a gente fala muito, às vezes a gente fica nervoso, porque cada um tem uma opinião política diferente, mas eu acho que a pessoa, falando para profissionais, a pessoa tem que entender que a vida vai continuar. O político ele vai roubar, todos eles, o mercado ele vai responder a isso, o investidor vai investir, quem está precisando vai comprar, quem está precisando vai vender. Como você se adapta a isso? Acho que o futuro é nicho, o futuro é especialização e o futuro é técnico. Se você não conseguir se adaptar à dificuldade, você vai morrer. Não adianta. Vai morrer nadando e vai morrer na praia. Resiliência é uma das características necessárias para ser louco e resiliente. São características primordiais para quem está no mercado. Cara, acho, no meu ponto de vista, que foi um ano maravilhoso. Conhecemos o Thiago. Tiramos do papel o podcast. Estamos ampliando essa turminha. Foram projetos. A gente falou isso no churrasco da firma, quase choramos. A gente fez o churrasco da firma. Nós era 3. Inclusive, em janeiro nós éramos 3. Exclusive, lá no churrasco a gente falou isso. Eu acho que cabe a gente falar também pra galera nos ouvir. Putz, cara, se a gente for fazer uma balança do ano... Foi naquela hora que você tomou 7 no truco? Foi. Não, e foi massa, cara. 2022, apesar dos pesares, um ano, vamos falar, de política, Copa, pausa, depois volta. Aí, pós-pandemia. Meio que pós-pandemia, a galera indo pro... A gente teve no comecinho do ano, para quem lembra exatamente, a gente teve que fechar a imobiliária durante 20 dias porque tinha 3 pessoas com Covid. Não, em janeiro, eu não estava aqui ainda. Em janeiro desse ano. Então, assim, não é bem pós-pandemia. A gente pegou ainda... A gente tá num momento... Aí, quando a gente foi voltar em março, porque foi voltar efetivamente, aí quando foi ver, um corretor já não estava mais, tinha saído e tal. Não morreu, tá? Só tinha saído. Então, cara, o ano
foi massa. O decorrer do ano. Foi então bom. a gente Vendemos bem. tiramos muita coisa do negócios, papel, colocação foi massa pra muito bom caramba. também. Falando de metro quadrado, a gente começou um projeto e o projeto melhorou pra caramba. Quem pegar o primeiro episódio, apesar do conteúdo ser muito bom, mas a gente melhorou muito em qualidade de vídeo, qualidade de áudio. Inclusive, quem vê e comenta, se quiser pedir, né, alguma ideia, sugestão, episódio, pessoa, bota aí embaixo. Comenta Não aí vem embaixo. dar pitaco nesse metro quadrado, não, que aqui quem manda é nós. Haters. Tá bom, nós vou é- deixar. Se quiser algum tema relevante, manda pra gente aqui, com certeza absoluta. Gente, obrigado pra quem ficou. Um grande, enorme, maravilhoso 2023. A gente encerra aqui o ano de 2022 no Metro Quadrado Podcast. Feliz Isso. É nóis. Valeu, Thiago. Feliz ano Valeu, novo. Luiz. Feliz ano Galera. novo, feliz 2023, que seja sucesso. Um beijo no coração de vocês. Fui. Fui!